Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus, o amor de Deus possa nos envolver nossos corações, para abrir nossos corações e nossas mentes, para que em sintonia com a boa espiritualidade que ampara o serviço dessa casa, a gente possa levar para a nossa vida os melhores conhecimentos que aqui serão ofertados na noite de hoje, e que a gente possa utilizar desse conhecimento para o nosso aprimoramento moral e intelectual, e assim sairmos melhores do que chegamos nessa vida, que assim seja. Então hoje nós vamos fazer um estudo. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos, vai estar meio prejudicado porque a gente não vai ter apresentação de slide, mas a gente vai falar sobre a existência de Deus, né? E qual é o objetivo da gente estudar a existência de Deus? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, né, a gente acredita em Deus, né? Acreditar em Deus para nós que estamos aqui numa casa espírita, isso não tem dificuldade, né? Agora, por que é importante, além de acreditar, a gente perceber a existência de Deus? A gente saber que existe, né, esse Criador que está presente em toda a sua obra, está presente dentro de nós, né? Por que a gente precisa ter a importância desse conhecimento? Então, os objetivos nossos aqui, né? O primeiro é a gente compreender, e a gente tem que entender que é compreender, porque compreender é algo melhor, é maior do que conhecer. A própria etiologia, a origem dessa palavra compreender, ela facilita a gente perceber isso. Compreender é a gente prender com, né? A gente trazer para dentro de nós o conhecimento que a gente adquiriu. Isso é compreensão. Então, compreender é a gente trazer aquilo que está no nosso patrimônio intelectual, que a gente estudou, que a gente aprendeu, trazer isso para a nossa essência, para o nosso ser, né? Quando a gente traz esse conhecimento para a nossa essência, a gente pode dizer que a gente compreendeu aquilo que a gente está buscando. Então a gente precisa compreender a necessidade da crença em Deus para a nossa vida, né? E para que a gente possa então alcançar esse objetivo dessa compreensão, a gente vai se basear aqui no estudo de uma obra que eu aconselho a leitura a todos. É uma obra magnífica do Leon Denis que se chama O Grande Enigma. E a gente vai então começar a desvendar esses mistérios, né, sobre esse livro. Ele leva a gente para uma jornada para a gente desvendar os mistérios da vida, os mistérios de nós mesmos e os mistérios de Deus. E ela também nos convida a tratar questões mais fundamentais da nossa vida, né? Porque é uma jornada, essa jornada por nós mesmos, a gente vai buscar encontrar um sentido e um significado para a nossa vida, para a gente poder dar direção na nossa vida. A gente não está aqui para viver a deriva, a gente veio aqui com um objetivo, né? A gente não veio esse mundo a passeio. Então a gente precisa, né, compreender o que a gente é, saber da onde a gente veio, como a gente foi criado, né? Isso são questões filosóficas que a humanidade tem há muito tempo e vem tentando descobrir, né? A pesquisa pelo início de tudo, como tudo começou, os cientistas até hoje buscam, né, essa explicação. Então, a gente ter essa noção da onde a gente veio, né, ter um significado para que a gente existe, saber aonde a gente quer chegar, a gente está direcionando, está dando foco à nossa existência aqui na Terra, né? E a gente precisa disso, porque a gente precisa viver com foco. Senão a gente está desperdiçando tempo, está desperdiçando oportunidade e está cometendo um erro ainda maior, que é ignorar esse presente que Deus dá para a gente todo dia, da gente poder potencializar a nossa divindade, né, as nossas potências, nossos dons divinos, a fim de servir a essa obra de Deus.
Então o Leon Denis ele faz um convite, já no prefácio dessa obra, né? Ele diz assim, agora eu vou buscar aqui no meu celular. O prefácio do livro já é bonito porque ele direciona o prefácio para nós, ele fala ao leitor. Ele começa assim: nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro, eco das vozes do alto. Ele te dará coragem, inspirar-te-á a paciência e a submissão às leis eternas. Então esse livro, né, é esse convite que a gente fala, essa jornada para a gente devastar esse grande enigma que é Deus e toda a criação dele no universo, né? Então, uma primeira pergunta que a gente precisa, né, para a gente buscar esse objetivo, né? Por que é importante, então, a gente crer em Deus? E aí o Leon Denis fala no livro, ele diz assim: o homem que desconhece Deus e não quer saber que forças, que recursos, que socorros dele promana, esse é comparável a um indigente que habita ao lado de palácios cheios de tesouros e se arrisca a morrer de miséria diante da porta que lhe está aberta e pela qual tudo o convida a entrar. Então, Jesus mostrou para a gente que há uma vida em abundância, né, nos aguardando. E essa vida em abundância, ela vai muito mais além do que nossa prosperidade material. Não é o que a gente acumula de riqueza material que garante essa vida em abundância. Essa vida em abundância, ela trata de um estado de plenitude espiritual. E esse estado ele se manifesta quando a gente vive em harmonia com as leis de Deus, né? Quando a gente cultiva as virtudes e buscamos a transformação interior que nos conduzirá a uma felicidade plena. Então esse livro é esse convite, né? A gente avançar nesses mistérios de Deus, nessas verdades, para despertar em nós a vontade da gente fazer essa transformação que todos nós precisamos fazer, para a gente poder gozar das glórias do reino de Deus, para a gente poder ser co-criador dessa obra magnífica arquitetada por Deus. Mas a gente passa a maior parte do nosso tempo mendigando aquilo que é passageiro, que é supérfluo, que é efêmero, que não tem necessidade nenhuma para a nossa existência, né? E quando a gente mendiga aquilo que não sacia a nossa sede, a nossa fome, a gente vai passar fome e sede a vida toda, porque a gente está se iludindo. A gente está buscando suprir coisas que não são nem um pouco necessárias para a gente. A gente acha que ter mais que o nosso vizinho, ter mais que o nosso colega de trabalho, ter um cargo acima dos outros, isso é importante para a gente. Quando todas essas coisas são passageiras, tudo que a gente acumular de títulos e de riqueza material nesse mundo, a gente vai deixar para trás. A gente não vai levar nada disso quando a gente retornar ao plano espiritual. Então a gente tem que buscar saciar sempre aquilo que a nossa alma sente sede, né? E de que a nossa alma sente sede? A gente, invariavelmente, a nossa essência divina, essa luz de Deus que brilha em nós, né, latente, ela impulsiona a todos nós a buscarmos conhecer três coisas: aquilo que é belo, aquilo que é verdade e aquilo que é o bem. Essas três coisas são o tesouro mais rico que a gente tem, né, para conquistar. A gente só precisa encontrar o caminho que vai nos conduzir a esse tesouro. A nossa vida aqui, ela consiste nisso, a gente aprender a utilizar os caminhos para a gente alcançar esses tesouros. Então o Leon Denis, ele vai seguir, né, aqui nos orientando. Ele fala assim, ó: diremos, pois, que desprezar a crença em Deus e a comunhão do pensamento que a ele se liga, seria
ao mesmo tempo desconhecer o que há de maior e desprezar as potências interiores que fazem a nossa verdadeira riqueza. Seria calcar aos pés nossa própria felicidade, tudo que pode fazer nossa elevação, nossa glória e nossa aventura. Então, quando ele diz aqui calcar aos pés, né, essa nossa felicidade, é a gente menosprezar aquilo que realmente vai nos fazer feliz. É a gente passar por cima, a gente pisotear esses recursos que Deus provém a gente todo dia, né, para a gente poder ser melhor, para a gente poder servir ao próximo, para a gente encontrar prazer, né, não naquilo que a gente recebe do universo, e sim naquilo que a gente doa para o universo, né? Então a gente não veio aqui a passeio, como eu já falei, né? Nós não somos passageiros, a gente é tripulante. E ser tripulante é muito diferente que passageiro. O tripulante é aquele que está numa espaçonave para fazer a gente chegar onde a gente quer com conforto e segurança. Então é trabalho para ele aquilo ali, né? O tripulante do avião, aqueles comissários, o piloto, eles estão trabalhando para que a gente faça uma viagem segura. E nós todos aqui somos tripulantes, nós estamos trabalhando para que essa nossa viagem, essa nossa passagem para o mundo ditoso, né, que a gente já está entrando no mundo ainda de regeneração, a gente tem que colaborar com essa obra para que todo mundo chegue com conforto e com o menos sofrimento possível. É essa a nossa missão aqui. E o destino dessa espaçonave que nós somos tripulantes são essas glórias do reino de Deus, né? Que a gente, apesar de pequeno, diante da grandeza de Deus, a gente tem uma missão muito importante, porque cada um de nós tem uma coisa que só a gente pode doar para o mundo. Não tem ninguém aqui que seja igual, nós somos individuais, somos únicos nesse universo de Deus. Então, se um de nós deixar de cumprir o seu papel, a gente não vai conseguir, né? Nós somos elo de uma grande corrente de amor que precisa estar unidos para arrastar a gente para o destino inevitável de todos nós, que é a felicidade. E esse destino é inevitável porque isso é lei de Deus, é uma lei de progresso. Não tem como a gente fugir desse destino, né? E a gente não nasceu para ser feliz sozinho, já dizia a música, é impossível ser feliz sozinho. A gente, para ser feliz, e até para errar, a gente precisa do outro. A gente não é mal nem bom sozinho, a gente não é autossuficiente. A gente, para ser bom ou fazer alguma coisa mal, afastada da lei de Deus, a gente precisa desse relacionamento com as outras pessoas. Então, para a gente reunir, né, para a gente resumir a importância da gente compreender o mistério sobre as nossas vidas, sobre nós mesmos, sobre a existência de Deus, nós vamos ver mais um trecho do prefácio do livro do Leon Denis, onde ele revela o que disse a voz que o inspirou a escrever o livro É o Grande Enigma. Ele diz assim: a voz me disse, ele estava, só para a gente se contextualizar, Leon Denis estava diante do mar, pensando, meditando, e ele estava meditando exatamente o quanto as pessoas desperdiçam, né, a vida deles, quantas pessoas são levianas, né, com essa dádiva de Deus que é a vida, né? E aí ele ouviu essa voz que disse para ele assim: ó, publica um livro que nós te inspiraremos, um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos não ser a vida uma coisa vã de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista do céu, uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, regida por leis augustas e equitativas.
acima das quais paira a eterna justiça amenizada pelo amor. Isso aqui é muito bonito que ele diz para a gente, né? Porque ele diz que sobre nós, né, paira a justiça de Deus, e essa justiça ela é amenizada pelo amor. O que ele quer dizer com isso? É porque Deus é infinitamente misericordioso com a gente. Ele ama tanto a gente que ele é capaz, né, de não se importar com essa nossa tendência às imperfeições, ao mal, porque ele acredita e tem certeza na nossa potencialidade para o bem, né, das nossas potências para a angelitude. Então, a gente precisa, né, começar a compreender isso, sabe? Que tudo que acontece nesse mundo que a gente vive, tudo, é por uma causa amorosa. Não tem dor, não tem sofrimento, não tem momento difícil que Deus não esteja amparando e auxiliando a gente o tempo todo. Esse amor é incessante. Quando a gente compreende isso, né, a gente consegue passar com mais facilidade pelos aqueles momentos difíceis. Porque a gente levar essa vida de uma forma leviana, como ele disse aqui no prefácio, é a gente abrir mão desse amor de Deus, desse auxílio que vem do alto, para a gente se rebelar e achar que a vida é injusta, que a lei de Deus não tem essa justiça na lei de Deus. E por mais que a gente saiba que existam desigualdades no mundo que a gente vive, existem injustiças, mas não existem injustiçados. Ninguém passa por nada que não seja por consequência de uma causa que nós demos em nossa vida. Seja uma coisa boa ou ruim, a causa do que a gente vai receber, quem deu fomos nós, é de responsabilidade nossa, né? Nessa ou em outras vidas. Então, a busca incessante por nossa origem, o sentido de existirmos, né? E aonde iremos chegar, isso tudo é uma coisa, como eu falei aqui, é constante, né? Só uma observação aqui, quando ele diz assim, obra elevada de grave edificação, isso significa que é uma tarefa nobre, né, séria e de grande responsabilidade. Uma obra, né, elevada de grande edificação significa isso, uma obra muito importante para a gente construir na nossa vida, né? E eu vou ler um texto que está aqui em anexo, que resume por que é importante a gente crer em Deus. Então, à luz do Espiritismo, crer em Deus para o espírito que raciocina, que somos nós, né, é abrir os olhos para o infinito, é reconhecer uma causa suprema, inteligente e justa, que rege o universo com leis sábias e imutáveis. Para o espírito, Deus não é um ser distante, mas a inteligência suprema que a tudo governa com amor. É fonte de toda moral, de toda esperança, de toda justiça. Quando cremos em Deus, entendemos que a vida não termina no túmulo. A morte é apenas uma passagem, uma mudança de vestes. Nada se perde, tudo evolui, tudo se transforma. Crer em Deus, na visão espírita, é confiar que nenhuma lágrima cai em vão, que nenhuma dor é inútil, pois tudo tem um propósito pedagógico. É acreditar que somos responsáveis pelos nossos atos, mas também que sempre podemos recomeçar. Por isso, a fé espírita não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, que busca entender para crer, que acolhe a ciência e a filosofia, que não impõe dogmas, mas propõe o diálogo e o estudo. Assim, Deus é a certeza de que a justiça reina, mesmo quando o mundo parece injusto. É o amparo na dor, a esperança na luta, a luz no caminho de cada espírito rumo à perfeição. Cremos em Deus porque Ele é o ponto de partida e o fim de tudo, o Pai amoroso que nos criou simples e ignorantes, mas destinados à plenitude. E por amor, Ele nos oferece as vidas sucessivas,
para que passo a passo construamos em nós mesmos a luz que Ele deseja que reflitamos. Então agora a gente vai para o segundo objetivo, nosso aqui, que é compreender a ideia de Deus com as limitações da nossa capacidade de compreensão. A gente vai ver, as questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos, que eles falam claramente que a gente não tem condição de definir Deus, de conceituar Deus, nem de compreender Deus, porque a gente ainda é muito imperfeito. E a gente, os nossos sentidos, que a gente tem aqui, os 5 sentidos, eles são limitados para que a gente consiga alcançar essa compreensão. Eles limitam muito a gente, os nossos sentidos. Então, a maneira pela qual a gente enxerga Deus, a sua natureza, aquilo que já podemos compreender dele, isso vai refletir na forma como nos relacionamos com os nossos semelhantes, conosco mesmo, com a vida e com o universo. Então é importante a gente ter essa ideia de Deus, porque é isso que vai reger a nossa maneira de se relacionar com a gente, com os outros e com o próprio universo. Daí a importância da gente ter essa percepção dessa ideia de Deus. E para a gente devassar esse grande enigma, que é Deus com todo o universo, que compõe a sua obra, a gente precisa trilhar 3 caminhos, que nos conduzirão a 3 conquistas fundamentais, das quais poderemos nutrir nossas almas, encontrando força, sustentação e consolo. Para que nos nossos momentos difíceis da nossa jornada, a gente encontre essa sustentação, essa força, esse consolo. Então, a gente vai estudar, a gente dividiu em 2 partes, os 3 caminhos e quais são essas 3 conquistas que eu já falei até aqui, Essas conquistas, elas constituem o tesouro mais fundamental, imperecível e as maiores conquistas da criatura, que são a compreensão daquilo que vem a ser o bem, como eu já falei, o belo e a verdade. E aí, eu teria no próximo slide aqui, uma fala de Albert Einstein, dizendo que o que iluminou a vida dele foi a beleza, os princípios da beleza, da verdade e da bondade. Ou seja, uma das mentes mais brilhantes que a humanidade conheceu, ela pautou sua vida em 3 princípios: na bondade, na beleza e na verdade. E a verdade, a gente pode encontrar definida na unidade substancial do universo, que nos fala das leis divinas em sua expressão magnífica e perfeita. Então, são nas perfeição das leis divinas, que são imutáveis, é que a gente vai encontrar a verdade que a gente precisa buscar para trazer para a nossa vida. São as verdades da lei divina que a gente tem que compreender, trazer do conhecimento, trazer para a essência da nossa alma essas verdades, para que a gente possa produzir todo o bem que a gente tem potencial para produzir. E já o bem, a gente vai poder encontrar a definição do bem na solidariedade universal. Como eu disse aqui, nós somos elo de uma grande corrente de amor. É nessa solidariedade que a gente vai encontrar a verdadeira expressão do bem. Então a gente precisa ter essa consciência. E o belo a gente vai encontrar definido nas harmonias do espaço, que nos cercam com sua beleza por toda parte, nos encantam e deixam mais bonita a nossa jornada. Uma vez eu fiz um estudo para a gente comentar onde que a gente encontrava Deus. E muita gente vai se referir a encontrar Deus na perfeição da natureza. E é verdade. Só que a gente tem essa noção que Deus está ali presente nessa perfeição da natureza. Mas no mundo que a gente vive hoje,
a gente se descuida da nossa capacidade de contemplar essa beleza. Porque contemplar é mais do que enxergar. Quanta gente passa por um jardim lindíssimo, uma floresta lindíssima, passa por uma cachoeira lindíssima, vê o mar e não consegue contemplar isso, enxergar a beleza e a perfeição de Deus nessa hora. Quanta lição nos dá uma semente de uma flor, um fruto que você planta e passa por todo aquele sacrifício de ficar ali embaixo de uma terra. Faz um esforço tremendo para encontrar a luz do sol, para poder dar frutos. E olha que quando uma árvore cresce, frondosa e frutífera, ela não cresce frutífera para ela usufruir daquela ali. O fruto da árvore é para alimentar a gente. Ela faz todo esse esforço, esse sacrifício para servir a obra de Deus. Quanta lição a gente pode tirar nessa observação, né, desse fenômeno da natureza. E a gente não consegue observar essas coisas pequenas. A gente olha para o sol e não consegue enxergar que ele está se sacrificando na sua existência para aquecer a gente, porque essa energia que ele doa para a gente vai acabar, porque ele é uma estrela. E ele todo dia fornece esse calor e aquece e permite que a gente viva essa dádiva de Deus aqui na Terra. Então a gente precisa começar a ter essa percepção, a ampliar essa nossa visão. Então, antes da gente comentar sobre os 3 caminhos que vai ficar para a fase, né, para a gente alcançar essas conquistas fundamentais, a gente vai destacar a importância da necessidade da ideia de Deus, para nos lançarmos nos percursos que nos permitirão a compreensão de toda a sua obra, colocando sempre Deus como nosso referencial maior, como nos mostram Leon Denis, né, e o Allan Kardec. Então, vamos começar pelo Kardec, né, que não é à toa que Kardec inicia a codificação da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, com o capítulo 1º dedicado a Deus, do livro. E essa doutrina, né, de Allan Kardec, que é a terceira revelação espírita, ela é o Consolador Prometido. Ela é uma doutrina que consola. Então, a importância da ideia de Deus é tão fundamental para a gente compreender a doutrina espírita, que dentre os princípios básicos da doutrina espírita, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita é a existência de Deus. E por quê? Porque sem esse primeiro princípio a gente não dá mais nenhum passo, a gente não consegue perceber, conectar toda a lógica e a racionalidade que tem nessa doutrina consoladora. As coisas não se encadeiam se a gente não tem como ponto de partida a existência desse Criador, desse Pai amoroso, que criou todos nós para a perfeição. E não criou ninguém para ser infeliz e para sofrer, ele criou nós para sermos felizes. Então, a existência de Deus é o primeiro princípio fundamental, né? Então, a partir dessa ideia que temos de Deus, tudo se encadeia de forma lógica e racional na revelação da doutrina espírita. Como a gente está falando de revelação, né, da doutrina espírita, a gente vai comentar sobre as 3 revelações que marcaram de divindade, que marcaram a história da humanidade. A primeira revelação foi a revelação de Moisés. E Moisés revelou, porque antes de Moisés, as pessoas costumavam acreditar em vários deuses, eram politeístas. Na verdade, eles materializavam tudo. Tinha o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do trovão, né, por conta da mitologia grega. Então, há uma tendência de você acreditar em vários deuses. E a revelação de Moisés, ela veio transformar isso na crença de um Deus único. Né? Um Deus único e soberano. Acima de todos aqueles que eles julgavam deuses, tinha um Deus maior, que tem uma inteligência suprema. E Moisés trouxe a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E era uma lei que tinha princípios muito rígidos, era dura, porque o povo que estava
onde aquela lei tinha que ser aplicada, era um povo rude e ainda muito primário na sua evolução espiritual, ainda era muito primitivo nesse sentido da evolução espiritual. Quem assistiu a novela de 10 Mandamentos, aquilo ali ainda melhoraram bastante a qualidade do povo, mas era onde a desordem, a indisciplina prevalecia naqueles povos, que era um povo que acreditava que devia se impor pela força, que não tinha que respeitar nada, só adorar imagens em vez de adorar um Deus, né? um ser espiritual. Então, essa foi a primeira revelação, foi por a lei de Moisés. A segunda revelação aconteceu com Jesus, e aí foi uma revelação do amor. Aquele Deus de Moisés que se impunha pelo temor, né, e pela obediência, que castigava aqueles que não obedecessem às suas leis, ele dá espaço para um Deus que é todo amor, bondade, misericórdia e justiça. Jesus mostra uma relação muito diferente com Deus, a ponto de atribuir a Deus essa ideia de pai, um pai que ama todos nós. Só que tanto em Moisés quanto em Jesus, esse Deus ainda estava o antropoteísmo, né? Ou seja, a gente atribuía a Deus uma características e os comportamentos humanos. A gente achava que Deus era um ser que nem nós, com barba, com cabelo grande, né? E que se manifestava na forma humana, e muitos achavam que os comportamentos de Deus tinham que ser humanos também. Então, o Deus de Moisés, né, era um Deus vingativo, um Deus que protegia um povo, ele elegeu um povo para dominar a terra prometida. Ele punia todos os súditos pelas faltas do soberano. Os reinos que eram conquistados, morriam todos os súditos, e morria o rei. Essa lei de Moisés permitia, e era moral dentro da lei de Moisés, entre aspas, você punir o filho, a terceira geração do filho, pelas faltas do pai. Né? Então, quando você faz esse antropoteísmo, ele tem isso, você transfere para Deus características pessoais e os sentimentos humanos, de raiva, de vingança, né? Uma forma de justiça que a gente sabe que... E Deus, ele desfaz esse Deus opressor, esse Deus punitivo, mostra um Deus de amor, mas ele não desfaz o antropoteísmo, porque ele traz a figura do Pai. E ele não podia fazer de desmistificar isso, porque o povo da época de Deus ainda era muito preso a essa forma antropomórfica de Deus. Então precisava continuar criando nesse Pai, nessa relação de ser humano. A terceira revelação é a doutrina espírita. Nessa, os espíritos superiores complementam aquilo que Jesus tinha falado. Trazem esse Deus de amor, né, único, mas um Deus imaterial, imutável, eterno, onipotente, soberanamente justo e bom. Já começa por aí a gente ter dificuldade da compreensão de Deus. Porque quando a doutrina espírita revela esses atributos de Deus, a gente começa a ter que lidar com um ser que é eterno. O que é ser eterno? É não ter começo e não ter fim. E a gente não sabe lidar com a ideia de que não tem começo. Imagina alguma coisa que não tem começo. Ninguém consegue imaginar isso, conceber isso. Para nós, tudo tem um começo, né? E vai ter um fim. O Deus, quando é imaterial, ele traz outra dificuldade também para a gente. A gente vive num mundo de uma matéria densa, preso, ligado, né, apegado a essa matéria e a tudo que essa matéria impõe de desejo para a gente. Tanto que a gente se ilude achando que a gente tem que conquistar as coisas de imediato, que a abundância material vai trazer felicidade para a gente. Isso não é verdade. Tem muita gente muito rica que sofre horrores na vida, né? E tem muita gente muito carente de dinheiro, mas que tem uma felicidade, uma alegria de viver tão grande que contagia as pessoas. A gente não consegue nem entender por que aquela pessoa vive tão feliz assim.
Então a gente ser imaterial. E quando a gente vai para o atributo, e tudo isso que eu estou falando são atributos de Deus, e atributos que foram revelados pela doutrina espírita, o atributo é aquilo que, se faltar um deles, não é Deus. Você não está falando de Deus, você pode estar falando de qualquer outra coisa, mas se não tiver um desse atributo, você não está falando de Deus. E quando a gente vai para o atributo que Deus, ele é todo justiça e bondade, a gente vai deparar com outro grande desafio dos dias de hoje, porque a gente vai olhar para o mundo, onde a gente enxerga muita maldade, muita injustiça, muita crueldade. Como encaixar essa justiça e a bondade de Deus nesse mundo tão imperfeito? Essa resposta eu não vou trazer aqui, porque eu vou sugerir que a gente leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar da justiça das aflições. Lá a gente vai entender, né, como que Deus é muito justo e bom com todos nós. Mas essa aí a gente vai ler lá. Então, agora a gente vai ver que a própria... eu vou abrir aqui o Livro dos Espíritos para a gente ler algumas questões. Que essas próprias questões do Kardec vão ajudar a gente a ter uma compreensão maior, né, da necessidade da gente lidar com essa ideia de Deus e mostrando a dificuldade que nós temos, por ser encarnado, de ter essa compreensão de Deus. Deixa eu só achar o Livro dos Espíritos aqui. Isso aqui é... Dos Espíritos? Tá? Como não? E como não, hein? Então, vamos lá. Esse aqui, parabéns para quem comprou esse livro aqui. As letras são grandes. É uma letra que... Então, quando começa aqui o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta ele fala, que é Deus? Essa pergunta tem uma curiosidade, Kardec era muito inteligente quando formulava as perguntas dele. A gente vê que ele não perguntou o que é Deus e nem quem é Deus. Porque se ele botasse quem é Deus, ele já estava induzindo que Deus era uma pessoa, né? E se ele põe o que é Deus, esse artigo definido, já estaria restringindo, né, o conceito de Deus a uma... Quando a gente fala ou a alguma coisa, a gente está definindo já, restringindo a definição daquela resposta. Então, quando ele pergunta o que é Deus, ele dá a liberdade deles falarem o que realmente é Deus. E a resposta deles é muito simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui já cabe a gente refletir sobre a palavra inteligência. Mais uma dificuldade da gente conceituar Deus, né? Porque o Livro dos Espíritos vai dizer que nós somos os seres inteligentes da criação. Ser inteligente da criação, inteligente é um adjetivo, mas a inteligência é um substantivo. Deus não é um ser inteligente, ele é a inteligência, ele é a inteligência absoluta. E não é só a inteligência, ela é a inteligência suprema, ou seja, não tem inteligência superior à inteligência de Deus. E por isso que ele é a causa primária, a causa das causas de todas as coisas. Tudo aquilo que a gente quiser explicação que não seja obra do homem, né, que seja obra de... a sua criação vai estar em Deus. A explicação do que surgiu, que não foi dado causa pela criação do homem,
foi Deus que criou. Né? E Deus criou o homem também, Ele criou tudo e todas as coisas para evoluir, para ser perfeito, para ajudar a gente a ser feliz. E a gente vai para a questão 5 do Livro dos Espíritos e diz assim: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos é: a de que Deus existe, pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. Então, esse sentimento instintivo que há muito tempo a humanidade traz, os povos mais primitivos, o homem da caverna fazia desenhos que mostravam que ele tinha uma relação com a divindade, com o plano espiritual. Né? Esse sentimento, ele te dá essa certeza que Deus existe, porque não surgiria esse sentimento, né, se ele não tivesse uma base, se não tivesse a causa primária desse sentimento existir dentro da gente. Se não tivesse dentro do coração de cada um de nós essa centelha do amor divino, não existiria esse sentimento. Aí o Kardec pergunta, que o Kardec ele ia cutucando, né? E ele falava: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ou seja, aqueles que são educados sobre princípios religiosos, espirituais, que as pessoas são educadas com a presença de Deus naquela família, né? Teriam esse sentimento íntimo de Deus. E os Espíritos perguntam: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Por que os indígenas, né, os aborígenes lá da Austrália, esses seres primitivos que vivem essa vida mais simples e não tiveram essa educação, esse conhecimento que a gente tem, por que eles também têm esse sentimento íntimo neles? E aí o Kardec comenta: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então ele explica exatamente isso. Né? Os indígenas, uma criança que ainda novinha que nasce, já tem essa sensação de Deus. Né? Essas pessoas que não tiveram, que não sabem ler, ou que vivem uma vida mais afastada desse conteúdo intelectual que a gente tem acesso, né, também não teriam esse sentimento. E aí nós vamos para a questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E aí os Espíritos são muito claros de falar. Eles falam assim: não. É simples, não. Falta-lhe para isso sentido. E eles explicam por que a gente não pode compreender essa natureza de Deus. A gente não tem sentido suficiente para isso. A gente só tem 5 sentidos. E existem, já que eles falam, existem mais sentidos que a gente ainda vai desenvolver. Conforme a gente vai evoluindo e se aprimorando, a gente ainda vai conquistar a condição de poder desenvolver esses sentidos. Mas por enquanto encarnado aqui, vai faltar sentido para isso. E a 11 fala assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Porque o Kardec é muito inteligente. Ele fala: se a gente não tem condição de compreender, algum dia a gente vai ter esse poder de compreensão. É isso que ele está querendo dizer aqui. E aí os Espíritos respondem: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E o Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sua ação razão. Então aqui a gente vai vendo que a gente vai ter, né, um momento que nós vamos ter essa capacidade de compreender e ver Deus. E lá na pergunta 244,
gente vai... Kardec pergunta assim, os espíritos vêm a Deus? Quando ele fala que espírito, porque a alma é um espírito encarnado. Então a gente, quando encarnado, a gente sabe que não pode ver Deus. Quando a gente desencarna, o nosso espírito é capaz de ver Deus? E os espíritos respondem, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então essa resposta aqui é muito importante, porque os inferiores somos nós, né? Os superiores não está falando, pelo menos com a gente aqui, porque se tiver um espírito superior aqui, eu peço até desculpa, mas pedi até para ele vir aqui fazer a palestra para a gente, porque... Mas a gente, como é muito imperfeito, todos nós estamos aqui, a gente não pode ver nem compreender ainda Deus, mas a gente pode sentir e adivinhar. E aí tem uma coisa muito importante nesse sentir e adivinhar. A gente sente Deus quando Ele se manifesta no nosso interior. A gente precisa, então, aprender a fazer essa viagem ao nosso interior, para perceber a presença de Deus dentro da gente. Porque quando eu falei aqui que no estudo a gente fez aquela pesquisa onde as pessoas veem Deus, todo mundo fala nas coisas externas, mas eu só conversei com uma pessoa na vida que disse que tinha Deus dentro dela. E essa pessoa era uma médium que fazia pintura mediúnica. E ela fazia um trabalho tão bonito, e foi Chico que ajudou ela a desenvolver essa mediunidade, e ela era muito grata a Chico, mas ela falando, ela mostrava Deus, que Deus estava dentro dela o tempo todo. A gente percebia que a gente tem essa capacidade de perceber Deus pela obra dele. A gente não pode conceituar, mas pela obra a gente pode perceber essa perfeição, né? E quando ele fala adivinhar, né, sentir é quando ela se manifesta dentro da gente. Quando ele fala adivinha, é quando pelas circunstâncias e pelas pessoas com que a gente se relaciona, a gente percebe a manifestação de Deus. Então, e isso é fundamental para a gente levar a nossa vida aqui. A gente ter essa consciência que a ideia de Deus é importante para nós, mas que apesar da gente não poder compreender o que é esse Deus, né, a gente tem essa potencialidade de perceber a sua presença em todos os momentos da nossa vida. Quer seja quando a gente vai para dentro de nós, né, nessa viagem, nesse autoconhecimento, encontra essa essência, essa luz que brilha dentro da gente, lá dentro, ou quando a gente está se relacionando com as pessoas ou vivendo as coisas que a gente está passando na nossa vida, a gente também tem essa oportunidade de perceber essa perfeição e esse amor todo de Deus. E para a gente finalizar hoje, aí eu vou ler uma mensagem de Emmanuel que se chama Oração e Atenção. Mas essa eu tenho aqui, vou distribuir para todo mundo, está um presente. Se faltar, você me fala. Essa mensagem do Emmanuel, ela tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, dessa importância da gente ter essa crença em Deus e da gente ter essa percepção de Deus na nossa vida. Então ele começa assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Ou seja, quando a gente faz uma oração, a gente tem que ter esse poder, essa paciência de aguardar a resposta de Deus. A gente é muito imediatista, a gente faz uma oração hoje e quer que Deus te responda ontem, né? A gente não respeita esse tempo de uma inteligência que sabe que tudo que é melhor para todos nós, né? E segue, Emmanuel: de necessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Isso aqui é muito importante também, né? A gente acha que só vai,
que Deus vai se manifestar na vida da gente uma coisa miraculosa, uma coisa magnífica, uma coisa assim fora do normal, sobrenatural acontecendo na vida, para você achar que Deus está se manifestando na nossa vida. E ele fala que não precisa ser uma coisa espetaculosa, né? São umas coisas simples, como a gente viu aqui na natureza, né? Nessa vontade que a gente tem, né? Está gravada na nossa consciência também, essa lei de Deus, da gente buscar aquilo que nos impulsiona para o bem, essa força que o amor, né, que a Pai proporciona dentro da gente. E pode ter certeza que todos nós temos isso. Por mais que você veja uma pessoa cometendo uma barbaridade, ela só está com ela não teve acesso ainda a essa informação que tem dentro dela, ela não teve acesso a essa bondade que está dentro dela. Mas por ignorância, né, por não ter recurso de buscar essa força que tem dentro dela. Mas mesmo essa pessoa vai sofrer muito, porque a gente anseia por isso. O bem é uma necessidade nossa, natural, pela nossa essência divina. Então, não tem como fugir desse aprimoramento, dessa nossa elevação. E qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ou seja, Deus não faz tudo isso sozinho, né? A gente precisa ser mais receptivo a essa ajuda que vem do alto. A gente tem que se tornar mais receptivo a essa ajuda que vem do alto. A todo momento a gente está sendo influenciado por espíritos. Uns que nos amam muito, que querem que a gente prospere, mas infelizmente existem espíritos inferiores que ainda se comprazem do sofrimento dos outros, né? Eles ficam felizes por ver os outros sofrer. Existem espíritos zombeteiros que querem espizinhar as pessoas, fazer graça com tudo, né? Então existe toda a ordem de espírito. A gente tem uma tendência muito forte a escutar essas influências inferiores. E a gente não consegue ouvir com mais clareza, né? Sentir essa inspiração que vem do alto para a gente fazer aquilo que precisa ser feito para a gente praticar o bem. Isso acontece porque a gente não tem um hábito na nossa vida, a gente não consegue, porque para que a gente possa escutar essa voz que vem do alto para nos orientar para o bem, a gente precisa saber entrar num processo de silêncio absoluto. A gente tem que fechar os ouvidos para o ruído do mundo, né, para essa mídia que promove esse consumismo, que fica querendo que a gente mostrar que ser feliz é quanto mais você tiver poder de consumir coisas que você não tem, né? Essa desarmonia que ainda existe no mundo diante das imperfeições e que a gente só recebe na televisão, pela mídia, seja no jornal, televisão ou pelas redes sociais, todo esse sofrimento e toda essa maldade, mas a gente não vê com tanta frequência nas redes sociais todo o bem e o amor que o mundo produz também. Existem pessoas muito boas no mundo fazendo ações muito proveitosas para a humanidade. Só que isso não dá ibope na televisão. Então a gente precisa silenciar, né, ampliar essa nossa capacidade de receber, para nesse processo de meditação, que a gente não sabe meditar, a gente poder entrar numa sintonia que a gente permita receber esse auxílio do alto, né? E a prece é um caminho, é uma ferramenta importante para a gente mudar essa nossa vibração, para a gente botar nossos sentimentos, as nossas emoções, nossos pensamentos vibrando em sintonia com essa espiritualidade amiga que quer que a gente progrida, né? Então, ora e pede, em seguida presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou aviso que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho.
Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura, providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidar o Espírito para a observância do bem eterno. Isso aqui é muito bonito, né? A gente faz uma oração e às vezes Deus está te respondendo um amigo que está te dando uma palavra de consolo. Você está pensando numa coisa e você lê uma mensagem, abre um livro e lê uma coisa que cai exatamente, né? Vai de acordo com aquilo que você está querendo uma resposta, está precisando de mudar a maneira de pensar sobre alguma coisa, né? E Emmanuel fala aqui muito bonito também, a própria natureza ela é capaz de nos dar, né, oferecer essa resposta de Deus, né, e nessa perfeição dele. Então a gente precisa estar mais atento, né, e ter mais atenção a essas respostas que Deus está nos dando. Às vezes um cartaz, você está pensando numa coisa, você para assim, lê um cartaz, aquilo tem tudo a ver com o que você estava precisando ouvir, ler, compreender. Uma leitura edificante, você pega um livro e abre uma página lá e está lá aquela mensagem que você estava precisando ler para você aquele dia. Então, tem várias maneiras que essa resposta de Deus à nossa prece, ela se apresenta para a gente, mas a gente não está atento a isso. Quando ele fala ore e atenção, é para isso, é para a gente ficar atento a essas respostas que Deus nos dá. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comunhar com a infinita sabedoria. Então é isso, sabe? A gente, é aquele momento de silêncio que a gente não tem, né? A gente fica muito ligado a esse barulho do mundo, a esses ruídos do mundo, e a gente não para um momento para contemplar as respostas de Deus, para poder aumentar a nossa capacidade de perceber, né, essa atenção que Deus está dando aos nossos pedidos. E Jesus, que era um espírito que tinha uma comunicação com Deus muito mais direta do que qualquer um que habitou esse planeta. Ele precisava se recolher num momento sozinho para poder não ter nenhuma interferência nessa resposta que o Pai estava dando para ele. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente, imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos a resposta de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto não são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento em nossa visão limitada, pareçam contra nós. E esse final é um desfecho muito importante, porque não é só a gente estar atento à resposta de Deus, a gente tem que estar atento à resposta de Deus e saber aceitar essa resposta de Deus. Porque quando a gente acha que o nosso desejo, o nosso pedido é mais sábio do que essa inteligência suprema, do que esse Criador de todas as coisas, a gente vai cometer o erro de achar que a resposta que ele está dando não está sendo a nosso favor e está sendo contra nós, porque ele não atendeu o pedido exatamente da maneira que a gente pediu. Mas Deus não erra, ele vai te dar exatamente o que a gente precisa de melhor para a gente evoluir, para a gente crescer. Então eu queria agradecer, né, a carinho de vocês, e como forma de agradecimento eu vou dar um cartãozinho que eu fiz pequenininho, para vocês guardarem. Gratidão, Ayrton. E peço desculpa pela
falta de recursos, se ficou alguma coisa prejudicada, mas Deus está sempre provendo a gente do que é necessário. Ele entendeu que não era melhor a gente fazer tudo lá e a gente fez da maneira que foi possível. Obrigado pelo carinho e atenção de vocês aí. Irmãos.